Bem-vindo! Aqui na minha frente eu tenho a capa semi-transparente Taurus Guardian para o iPhone 17 Pro e vou fazer o unboxing junto com o teste de encaixe da capa, analisando a qualidade de fabricação e dando minhas opiniões gerais sobre ela. Então, uma coisa que eu quero destacar sobre a empresa Taurus, que fabrica este produto. Esse visual limpo realmente parece bonito e elegante, mas, pelo amor de Deus, eu não faço a menor ideia do que realmente tem dentro da caixa. Acho que eles poderiam de fato adicionar algo que realmente diferenciasse para facilitar bastante o processo de saber quais recursos e funcionalidades a capa possui dentro da caixa. Como um exemplo prático, vou mostrar novamente para vocês. As capas da renomada marca ESR, por exemplo, costumam colocar a própria capa de forma bem visível na parte frontal da embalagem da caixa. Assim, eu consigo ver que ela tem um suporte retrátil integrado à câmera, é de uma cor sólida com várias opções disponíveis e também serve para diferentes dispositivos. Agora, essa aqui eu acho que era para o modelo Pro, então fica meio confuso, pelo menos nesse caso, porque é uma capa diferente para cada um desses celulares, mas aqui é só uma capa única. Mas você entende a ideia da imagem. Acho que manteram limpo, mas sinto que teria sido legal ter um pouco mais dentro e o que vem dentro da caixa, tornando, por exemplo, se estivesse na prateleira da loja, um pouco mais atraente visualmente para mim, porque olhando para a caixa aqui, eu não ligo para o que tem dentro, simplesmente não me chama a atenção. Enfim, vamos direto ao ponto. Aqui dentro temos a capa de cor bem vibrante, certo? Vem os botões, que são uma opção de, acho que cores, então podemos trocar o botão de ligar, de volume e o botão de ação por branco adicional ou esse tipo de verde neon, além do laranja que já vem na capa. E o botão branco aqui para a câmera, esse não é intercambiável, ele permanece branco, infelizmente. Isso acaba parecendo meio sem graça. Eu, pessoalmente, não gosto muito disso. Ele destoa do restante das cores. Acho que a melhor forma de resolver isso seria provavelmente colocar os botões brancos para combinar, mas basicamente você está tentando resolver um problema que na verdade não deveria existir. Alternativamente, se você quiser adicionar botões, talvez tente fazer com que esse também seja removível e inclua na caixa com outras cores. Assumindo que isso seja possível, já que é um botão de toque capacitivo. Então, ele realmente transfere o seu tipo de entrada do dedo para o controle deslizante aqui da câmera. De qualquer forma, vamos continuar. Vou falar apenas sobre a case, não vou falar sobre a troca dos botões ou algo assim. Eles estão aqui caso você se interesse. Vamos falar sobre a qualidade, o acabamento e o quão bem a case se encaixa. Para começar, todos os botões aqui, como você já viu, são botões físicos que podem ser removidos e são um pouco soltos. Então, quando você coloca o seu telefone, eles não vão mais ficar chacoalhando, pois o botão físico do telefone vai empurrá-los para fora. Assim, eles vão ficar um pouco para fora e será mais agradável de apertar com uma distância real de percurso. Agora, este aqui também tem um clique ao pressionar. Se eu virar para o lado, pronto. Agora, este aqui está meio ruim na execução, não quer voltar, fica preso quando pressionado. Então, isso aqui é um design bem fraco. Mas fora isso, nos botões aqui são bem sólidos no geral. Também temos na parte inferior esquerda do dispositivo a marca com o logotipo da empresa e vamos encaixar o nosso telefone. Como mencionei, quando você coloca o seu aparelho, esses botões ficam para fora, então eles têm uma distância de percurso e um clique satisfatório, porque você está literalmente apertando o botão de energia, só que com um pouco mais de distância. E não é mole porque esses são botões de plástico. Eles não parecem muito moles como algumas capinhas que têm botões de silicone, onde você só meio que, amassa.
Então eu diria que esses têm uma sensação muito mais agradável. Agora, se olharmos para a parte de baixo do telefone, onde temos a maioria dos recortes para coisas como alto-falantes, carregamento e afins, temos um recorte adicional bem aqui. Agora, acredito que isso seja para uma alça de pulso, considerando que há um pouco de espaço, mas não sei, tipo, passando daqui até a área onde fica o alto-falante. Isso é um pouco estranho, na minha opinião. Não é o design mais limpo aqui, mas está aqui caso você queira usar. Agora, quando se trata da precisão dos recortes para os alto-falantes e coisas do tipo, deixa eu só trazer um pouco mais de luz. Eles estão, na verdade, bem centralizados. Não perfeitamente, mas mais centralizados do que normalmente são, então isso é um design decente aqui. Para ser completamente honesto, é um dos melhores entre todas as marcas, então ponto positivo aqui. Agora também temos nossa porta tipo C, bem aqui, com um espaço adicional ao redor, o que provavelmente nos permite conectar um cabo bem grosso, mas eu tenho um aqui só para testar como ele vai encaixar. Este é um bem grosso, dá para ver claramente, enquanto normalmente eles são mais ou menos, o corpo dele tem mais ou menos essa espessura, então você pode ver que há uma pequena diferença entre eles. Então vamos conectá-lo e ver se temos algum problema de folga. E nós não. Para que fique bem encaixado, não interfere no plug. Ele não empurra para fora nem nada do tipo. Então, isso é sólido, não há nada de ruim a dizer aqui. Então essa é uma. Outra coisa será a moldura frontal por aqui ao redor do próprio telefone. Ela adiciona uma pequena borda aqui, então quando você coloca o telefone com a tela para baixo, a tela não deve arranhar. Agora, a borda aqui eu diria algo entre uma borda bem visível e uma quase inexistente. Então essa aqui é sólida o suficiente e eu já tenho uma película de vidro temperado aplicada, então ela oferece folga suficiente a ponto de você não precisar se preocupar com arranhões na tela se fizer isso. O mesmo vale para a parte de trás. Aqui temos um platô elevado para a câmera. Essa moldura ou aro protege as lentes da nossa câmera junto com o próprio platô. Então, quando você coloca assim, mesmo pressionando do lado da câmera, não vai arranhar, então, novamente, você não precisa se preocupar com isso. Mas esse tipo de design aqui deixa algumas coisas que eu quero comentar. Esse platô exposto, obviamente, deixa o platô exposto, ou seja, se, por exemplo, você for uma mulher que costuma jogar o celular solto na bolsa, coisas como chaves, moedas e o que mais estiver lá podem arranhar esse platô ou as lentes. E quando se trata de proteger as lentes, você realmente não tem muitas opções. Pelo que eu vejo, existem basicamente 3 maneiras diferentes de proteger as lentes da sua câmera, e uma delas seria, por exemplo, esta aqui. Então essa é uma forma de proteger a lente da sua câmera, e basicamente é uma capa completa para o platô. Agora, este aqui foi projetado para o iPhone Air, por isso tem um tamanho e formato diferente do que deveria ser. Mas ele é perfeito para cobrir o mesmo platô que o iPhone Air tem, que é basicamente esse formato. Agora, o Pro também tem sua própria versão disso. E obviamente você não vai conseguir usar isso com a maioria das capinhas, já que a maioria das capinhas cobre esse platô da câmera. E não há espaço suficiente entre essa borda elevada ao redor das câmeras. Então isso não tem espaço suficiente entre a folga da câmera e a borda real da proteção para encaixar aqui. Portanto, isso não será utilizável para você, pois uma vez que aplicar isso, não conseguirá colocar a capinha no telefone. Então, essa é uma coisa que você não vai conseguir usar. Outro tipo que você também pode ver às vezes é um que é exatamente igual ao que, por exemplo, os celulares Samsung têm nas suas câmeras. Esse é o design padrão de um Samsung, mas você pode comprar esse tipo de anel como protetor de lente para o seu iPhone. Agora, esses talvez possam servir aqui, eu não os tenho para testar. Eu já tive em algum momento, mas agora já não tenho mais, então realmente não posso testar.
Eles talvez funcionem e esses protegeriam apenas suas lentes, obviamente, e também ao redor da lente, já que é como uma tampinha que você coloca. E eles são perfeitamente dimensionados para a própria câmera, então não há muito espaço de folga ao redor. Então, eles são precisos e eu não sei se a espessura deles não é suficiente para basicamente interferir novamente com a área elevada bem aqui ao redor das câmeras. Como eu disse, talvez funcione, mas não tenho certeza. Um que eu sei que vai funcionar 100% é provavelmente a opção mais barata e é apenas um disco. Você pode comprar esses tipos de discos transparentes, de plástico ou vidro. Você tira eles e coloca diretamente sobre a parte de vidro da lente, só isso, e ele fica por cima. Não há nenhuma saliência ou algo do tipo, então não há problemas de encaixe, vai funcionar literalmente com qualquer capa e vai ser o mais versátil se você tiver várias capas com designs diferentes. Por exemplo, você tem capas como esta aqui, você pode ver que esta tem uma camada de silicone que envolve aqui e ao redor das câmeras, então as duas outras alternativas mencionadas para protetor de lente nem sequer funcionariam com essa capa, e a única que vai funcionar são aqueles discos que você aplica por cima. Como eles têm o mesmo tamanho da própria lente, não vão interferir no recorte. Então essa é uma opção que você pode considerar, mas ainda assim, na maioria dos casos, você terá um platô exposto que pode ser arranhado. E como já vimos em vídeos, provavelmente isso parece ser arranhável. Eu não quero testar isso eu mesmo, mas parece que pode arranhar facilmente, então é bom ficar atento a isso. Agora, além disso, eu mencionei que provavelmente pode ser arranhado ao colocar na bolsa, mas esse não é o único lugar. Se você é um cara e coloca o celular no mesmo lugar onde guarda as chaves ou moedas no bolso, sim, espere o mesmo tipo de efeito, obviamente. Enfim, isso é uma coisa... Vamos em frente. Aqui temos uma área de plástico. Então, isso é basicamente um plástico fosco e provavelmente também vai arranhar, assim como o outro. Nos mesmos tipos de situações, seja na sua bolsa ou no seu bolso, mas não deve arranhar ao colocar sobre uma mesa, porque se você virar de lado, pode ver que temos uma área elevada bem aqui que levanta o plástico da mesa. Então, isso dá uma pequena folga, e obviamente ainda mais folga do outro lado com o ressalto da câmera. Então, quanto a arranhar o plástico na mesa, você deve ficar tranquilo, não tem problema. Obrigado. Além disso, você pode ver que não há MagSafe embutido nesta capa. É apenas plástico transparente, não há nada dentro. Então ela adiciona uma espessura extra, mas não tem MagSafe. Portanto, o seu dispositivo provavelmente não vai se fixar tão bem a acessórios MagSafe. Mas quero ressaltar que a empresa realmente tem capas compatíveis com MagSafe que são quase idênticas a esta. Como exemplo, aqui está uma. Esta provavelmente é a mais parecida, mas tem um recurso adicional. Então esta é uma MagSafe, mas também funciona como um suporte, que pode girar livremente 360 graus, e o mesmo vale para a proteção dos botões aqui e aqui, embora ela não venha com botões de cores diferentes, caso você esteja procurando por isso. Ainda assim, é uma capa resistente, ou se você não estiver procurando por um suporte. Aqui está uma preta que eu tenho. Eu realmente gosto dessa aqui em termos de estética, porque todos os botões são da mesma cor, então você não tem aquele botão branco destoando bem aqui. É simplesmente preta como o resto dela. E ela vem com MagSafe e o design é praticamente idêntico, tirando isso. Ela só vem com MagSafe e uma cor diferente. Uma alternativa fantástica. Agora eu fiz uma análise de todas essas capinhas que acabei de mostrar, e para cada uma delas você pode encontrar o link na descrição, com link de afiliado para a Amazon, caso você queira comprar por conta própria. Agora voltando para esta aqui, então temos uma área elevada bem aqui que vai proteger o plástico, infelizmente sem MagSafe, e acho que isso é tudo o que há para falar sobre essa capinha. É uma capinha sólida, com o único tipo de problema que eu, pessoalmente, encontro sendo esse botão branco destoante bem aqui para a câmera. Eu só acho que não combina e, como mencionei antes, você até poderia trocar o restante dos botões por brancos para combinar com esse, mas aí você está resolvendo um problema que nem deveria existir. É uma capinha laranja.
Por que o botão não é laranja? Então essa é basicamente a minha opinião aqui. Faça isso. Obviamente, se você não se importa com a cor do botão, tudo bem. Provavelmente esse é um dos motivos pelos quais eu preferiria a preta em vez dessa aqui, justamente porque o botão fica um pouco mais discreto, já que combina com o resto da capinha. Mais uma coisa que eu queria mencionar em relação à qualidade de produção aqui. É a transição quase imperceptível entre o plástico e a parte de borracha da capinha. Então, em algumas capinhas, quando você pega na mão, dá para sentir uma borda onde o plástico se une à borracha, formando uma espécie de saliência que prende o dedo. Aqui é como se eu realmente não conseguisse perceber. Minha unha não consegue prender em nada. Ela simplesmente passa do plástico para a borracha de forma imperceptível. Então, literalmente não tem nada que prenda meu dedo, o que faz com que seja muito agradável ao toque, bem refinado. Outra coisa é a textura da borda ao redor. Não é só uma borracha lisa e transparente, ela tem um pouco de textura, o que torna mais agradável de segurar. Ela tem uma textura muito gostosa ao toque. É borracha, mas realmente é agradável, quero deixar isso claro. Então, ao segurar essa capa na mão, o celular realmente é agradável. Parece que essa capa é um pouco mais premium, então quero dar os devidos créditos pela qualidade de produção aqui. E mais uma coisa que quero destacar é que o recorte aqui desse plástico está alinhado com o recorte do vidro que está no próprio celular. Estou apontando isso porque eles também tinham uma capa da mesma empresa, essa aqui que é a capa ultra fina, e aqui está desalinhado. Dá para ver que o plástico vai um pouco mais alto do que o recorte real da parte que segura o vidro no próprio celular. Então isso está desalinhado e para o meu tipo de toque isso me incomoda. Mas essa capa, por outro lado, parece ser bem próxima o suficiente a ponto de ser quase perfeita, mas se você olhar bem de perto, vou aproximar aqui, você pode ver que está, sei lá, menos de 1 milímetro fora, se eu conseguir fazer a luz bater corretamente. Você pode ver esse recorte bem aqui, a diferença na tonalidade do azul é basicamente onde o vidro e a armação de alumínio começam, então dá para perceber. Pessoalmente isso fica um pouco mais visível, mas você realmente precisa procurar para notar. Mas enfim, é basicamente isso. Então, se você achou isso muito útil, não esqueça de curtir, se inscrever e obrigado por assistir.